Bhagavad Gita como ele é. Capítulo 1. Observando os exércitos. Em sânscrito, esse capítulo é chamado Sainya Darshana, observando os exércitos, e também Arjuna Vishada Yoga, o desalento de Arjuna. Ele pode ser dividido nas seguintes seções temáticas. O primeiro verso revela a mentalidade de Dhritarashtra. Dos versos 2 a 11, podemos perceber a diplomacia e astúcia de Duryodhana. Dos versos 12 a 20, Sanjaya menciona inúmeros sinais apontando para a vitória dos Pandavas. Dos versos 21 a 26, Krishna é apresentado como Bhakta Vatsala, aquele que tem muita afeição por seus devotos. E dos versos 27 a 46, Arjuna levanta objeções quanto a lutar. A primeira seção revela a mentalidade de Dhritarashtra e compreende o primeiro verso, que é uma pergunta. Dhritarashtra uvacha dharmakshetre kurukshetre samaveta yuyutsavaha mamaka pandavaschaiva kimakurvata Sanjaya. Dhritarashtra disse: Ó Sanjaya, que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu depois que se reuniram no lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lutar? É interessante considerar a relevância dessa pergunta. O próprio Dhritarashtra disse: meus filhos e os filhos de Pandu estão reunidos no campo de batalha, desejando lutar. Mas aí ele pergunta: o que eles fizeram? Isso pode parecer uma pergunta redundante, mas Prabhupada, no seu significado, diz que ela é significativa pelo fato de que ela demonstra o medo no coração de Dhritarashtra, as dúvidas que ele tinha quanto à vitória de seus filhos. Por exemplo, ele estava muito preocupado pelo fato de um lugar sagrado como Kurukshetra favorecer os Pandavas de alguma maneira. Ele também temia que seus filhos, influenciados pela bondade e espiritualidade daquele local, pudessem desistir de seus planos e fizessem as pazes com os Pandavas. Porém, vencer os Pandavas, acabar com eles naquela batalha, era a única maneira de seus filhos se estabelecerem no trono. Como essa pergunta revela a mentalidade de Dhritarashtra? Ele diz: Mamaka, os meus filhos, Pandavaschaiva, e os filhos de Pandu. Então, embora todos eles fossem uma grande família, uma grande dinastia Kuru, aqui nesse verso, Dhritarashtra revela a sua mentalidade separatista, colocando seus filhos de um lado contra os seus sobrinhos do outro lado. Também é interessante considerarmos até que ponto nós somos afetados pela mesma mentalidade de Dhritarashtra. Então esse verso mostra um rei cego, preocupado em como conseguir o poder, em como colocar seus filhos no trono. Prabhupada diz no significado do próximo verso que Dhritarashtra tinha uma cegueira não apenas material, mas também espiritual. E essa cegueira espiritual afeta todas as almas condicionadas. A alma condicionada, assim como Dhritarashtra, não tem competência ou não tem a qualificação necessária para controlar a energia material ou o reino de Deus. Ainda assim, ela está muito apegada a controlar tudo que existe nesse mundo. Então, o próprio nome Dhritarashtra significa aquele que está muito agarrado, Dhrita, apegado ao reino, Rashtra. Prabhupada também ressalta no significado o simbolismo da palavra Dharmakshetre. Ele escreve: assim como no arrozal as plantas desnecessárias são arrancadas, do mesmo modo, espera-se desde o começo destes temas que no campo religioso de Kurukshetra
onde o pai da religião, Shri Krishna, estava presente, as plantas indesejáveis, tais como o filho de Dhritarashtra, a saber, Duryodhana, e outros, seriam exterminados, e as pessoas deveras religiosas, encabeçadas por Yudhishthira, seriam estabelecidas pelo Senhor. Além de sua importância histórica e védica, as palavras Dharma Kshetra e Kurukshetra carregam este significado. A segunda seção, a diplomacia de Duryodhana, vai dos versos 2 a 11. Sanjaya Uvacha Drishtva tu Pandavanikam Vyudam Duryodhanastada Acharyam Upasangamya Raja Vachanam Abravit. Sanjaya disse: ó rei, após observar o exército disposto em formação militar pelos filhos de Pandu, o rei Duryodhana foi até seu preceptor e falou as seguintes palavras. É interessante ver na última linha desse verso a palavra Raja Vachanam Abravit. O rei falou as seguintes palavras. Porém, Duryodhana, como nós sabemos, não era de fato o rei. Ele queria ser o rei, mas ele está sendo chamado aqui de Raja porque ele era muito perito em Rajaniti, ou a arte da diplomacia. Duryodhana fala os próximos 9 versos com medo no coração, devido a ver o exército dos Pandavas, e assim ele aborda o seu guru Dronacharya, tentando esconder o seu medo e tentando mostrar que ele vinha pessoalmente por respeito ao seu guru, mas ele fala palavras selecionadas com profundo significado, procurando incentivar Dronacharya e Bhishmadeva, bem como todos os generais ao redor, a lutarem a seu favor. Então, esse é o primeiro exemplo da sua diplomacia, a palavra Raja, indicando que ele era um grande diplomata e que ele iria falar tentando manipular as pessoas a agirem de acordo com seu interesse. Uma palavra que ele usa logo no início, no verso 3, dirigindo-se a Dronacharya, é Drupada Putrena. Ele diz que o exército inimigo foi organizado muito habilmente pelo inteligente discípulo de Dronacharya, que era filho de Drupada. Ele poderia perfeitamente ter mencionado Drishtadyumna pelo seu nome, mas de propósito ele chamou de filho de Drupada, porque ele queria incitar a ira de Drona. A história do antagonismo entre Drupada e Dronacharya era muito antiga, e quem não conhecer a história pode pesquisar no Mahabharata para ver como durante toda a vida existia uma rivalidade, e agora nesse momento, invocando o nome de Drupada, Duryodhana queria instigar Dronacharya a lutar com ainda mais energia. Outra palavra que aparece no verso 10 é aparyaptam, que significa imensurável, bem como insuficiente. Então, nesse verso 10, Duryodhana diz que o seu exército, tendo Bhishmadeva como general à frente, ele é uma força imensurável. E dessa maneira ele está tentando encorajar Bhishmadeva a lutar. Ao mesmo tempo, Dronacharya está ouvindo, e todos eles sabem que Bhishma tem uma afeição muito grande pelos Pandavas. Então, para Bhishma, o significado de aparyaptam significa imensurável, mas para Dronacharya o significado é insuficiente. Ou seja, Duryodhana está dizendo: Dronacharya, nosso exército, por ter Bhishma à frente e por ele ser favorável aos Pandavas, ele é uma força insuficiente. Portanto, dependemos também da sua atuação para garantir a nossa vitória. Então, dessa maneira, até o verso 11, nós temos vários exemplos que os acharyas apontam de diplomacia
como Duryodhana fala, muito habilmente procurando conquistar todos os presentes e convencê-los a lutar pela sua causa. Aí nós entramos na terceira sessão, os sinais de vitória. Tasya sanjanayan harsham kuruvridha pitamaha sinhanadam vinadyochai shankam dadmau pratapavan. Então Bhishma, o grande e valente patriarca da dinastia Kuru, o avô dos combatentes, soprou seu búzio bem alto, produzindo um som parecido com o rugido de um leão, dando alegria a Duryodhana. Depois de ouvir as palavras diplomáticas de Duryodhana, Bhishma responde não com palavras, mas soprando o seu búzio bem alto. E o significado dessa resposta de Bhishma Deva é que ele está dizendo: vou fazer minha parte, mas vitória ou derrota estão nas mãos de Krishna. Bhishma era um devoto que, pelos inconcebíveis arranjos de Krishna, estava lutando ao lado de Duryodhana. Então isso é compreendido também ao se estudar o Mahabharata, ao se estudar o Srimad Bhagavatam. A gente percebe que Bhishma Deva era um grande devoto de Krishna, ele sentia-se um servo de Krishna, ele tinha um humor cavalheiresco, ele gostava de lutar e a perfeição da vida dele foi de fato estar no campo de batalha, frente a frente com Krishna. Inclusive é mencionado que ele sentia-se mais afortunado que Arjuna, porque durante a batalha Bhishma via Krishna face a face, enquanto que Arjuna via Krishna pelas costas. Então, dentro da sua perfeição de guerreiro, Bhishma Deva sentia-se muito afortunado de poder estar lutando com Krishna. Bom, então ele assoprou o seu búzio e ao soprá-lo ele disse a Duryodhana que ele faria a sua parte, mas ele sabia muito bem que vitória ou derrota estariam nas mãos de Krishna. Além disso, o búzio, sendo um símbolo de Vishnu, indicava a vitória dos Pandavas, que estavam com Krishna ao seu lado. Nessa sessão nós temos vários outros sinais de vitórias apontados por Sanjaya. Por exemplo, a carruagem de Arjuna, o seu arco Gandiva, os seus cavalos brancos e toda a parafernália que ele tinha recebido de vários semideuses. Também a bandeira de Hanuman em cima da sua quadriga. Dessa forma, Arjuna estava completamente rodeado por elementos auspiciosos indicando a sua vitória. Agora, apesar de Sanjaya ter mencionado tantas coisas auspiciosas favorecendo os Pandavas, é interessante notar que o rei Dhritarashtra não podia perceber essas coisas. Ele não conseguia ler o significado desses sinais. Isso parece com a condição da alma condicionada, que é cega espiritualmente e que aí, como o Srimad Bhagavatam explica, Pashyan api na pashyati. Embora ela veja tantas coisas óbvias, ela não consegue entender. Deha patya kalatradi shwatma saineshu asatsuapi. A pessoa vê que seus pais morreram, seus tios morreram, seus avós morreram, as pessoas ao seu redor estão morrendo todo dia, mas ela não consegue perceber a inevitável perda de todas as suas posses materiais, de todos os relacionamentos materiais, e continua apegada como Dhritarashtra, agarrado ao reino que não lhe pertence e o qual ele não tem qualificação para governar. Então, assim, ao invés de permanecermos nessa condição como a de Dhritarashtra, de cegueira espiritual, nós devemos procurar nos situarmos como Arjuna. Então Arjuna, a sua carruagem é como se fosse o corpo humano. Os cavalos são os sentidos. As rédeas são a mente que controla os sentidos. A inteligência é o condutor, que aqui no caso é Krishna. Então a inteligência de Arjuna está completamente espiritualizada e ele colocou essa inteligência totalmente nas mãos de Krishna. A sua mente está sendo governada por Krishna como a inteligência suprema. Os seus cavalos brancos são seus sentidos purificados.
A sua quadriga é o corpo humano utilizado a serviço de Deus para a autorrealização. Então nós podemos também tornar nossa vida auspiciosa colocando nós mesmos nessa posição de Arjuna. Prabhupada explica no significado ao final dessa sessão: quando Bhishma e outros do lado de Duryodhana sopraram seus respectivos búzios, não houve nenhum abalo nos corações dos Pandavas. Tais ocorrências não são mencionadas, mas neste verso específico relata-se que os corações dos filhos de Dhritarashtra inquietaram-se com os sons vibrados pelo grupo dos Pandavas. Isso se deve aos Pandavas e à sua confiança no Senhor Krishna. Aquele que se abriga no Senhor Supremo nada tem a temer, mesmo em face à maior calamidade. Então, a partir do verso 21 até o verso 26, nós temos a sessão intitulada Krishna como Bhakta Vatsala. Arjuna disse: ó infalível, por favor, coloque minha quadriga entre os dois exércitos para que eu possa ver as pessoas aqui presentes que desejam lutar e com quem devo me digladiar neste grande empreendimento bélico. Então aqui a gente vê a primeira aparição de Krishna no Bhagavad Gita. E o que ele está fazendo? Ele está dirigindo a carruagem do seu amigo e devoto Arjuna. Então isso é glorioso. Krishna, que é o controlador supremo, mestre de todos os mundos, está aqui aceitando ordens humildemente como um servo. Porém, o seu nome é Achyuta, o que significa que a sua posição jamais é diminuída. Ele pode servir a seu devoto e ele tem prazer em fazer isso, mas ele não perde o seu status como Senhor Supremo. Prabhupada escreve no significado de um verso do Srimad Bhagavatam: a suprema personalidade de Deus é conhecida como Bhakta Vatsala. Ele nunca é descrito como Gyani Vatsala ou Yogi Vatsala. Ele é sempre descrito como Bhakta Vatsala porque sente-se mais inclinado a seus devotos do que a outros transcendentalistas. Essa palavra Vatsala quer dizer afeição. Krishna tem muita afeição pelos seus devotos. E ela é derivada da palavra Vatsa, que quer dizer bezerro. Então, assim como a vaca é um exemplo de grande afeição para com seu bezerro, Krishna ele tem uma afeição muito intensa por todos os seus devotos. E não apenas isso, Krishna ele mesmo acha que essa é a sua principal qualidade, a qualidade que ele aprecia mais em si mesmo. Tanto é que se ele tiver que quebrar a sua promessa e deixar de ser veraz para proteger o seu devoto, como vai acontecer no Bhagavad Gita, Krishna o faz. Ele está disposto a quebrar sua promessa e proteger Arjuna contra Bhishma Deva e ao mesmo tempo satisfazer a promessa que Bhishma Deva fez de que se Krishna não lutasse, Arjuna morreria. Então assim Krishna ele tem prazer em satisfazer os seus devotos e coloca a sua qualidade Bhakta Vatsala acima da sua qualidade de ser uma pessoa moral e veraz que jamais contradiz suas palavras. Na última sessão desse capítulo, nós vemos as objeções de Arjuna. Começa no verso 27. Tan samiksha sakaunteya sarvam bandhum navastitam kripaya paraya visto vishidam nidam abravit. Ao ver todas essas diferentes categorias de amigos e parentes, o filho de Kunti, Arjuna, ficou dominado pela compaixão e falou as seguintes palavras. Então Arjuna ele vai falar muitos versos e vocês podem ler essa sessão, devem ler estes versos no seu estudo pessoal. Agora daqui até o final do capítulo, Arjuna coloca 4 objeções
explicando por que ele não quer lutar. E mais uma aparece no início do capítulo 2. Então a primeira é baseada em compaixão, nos versos 27 e 28. Arjuna, ele sentia compaixão não apenas pelos seus próprios soldados, mas mesmo pelas pessoas do outro lado do campo de batalha. Então, a sua compaixão, ela era universal. Prabhupada explica no verso 27 ou 28 que essa qualidade da compaixão de Arjuna, ela é comum aos devotos. Um verdadeiro devoto naturalmente sente compaixão. Porém, essa compaixão, como vai ficar claro mais tarde, quando Krishna começar a responder às perguntas de Arjuna no capítulo 2, essa compaixão deve ser direcionada à alma espiritual e não ao corpo material. Uma compaixão dirigida apenas ao corpo material é como uma pessoa que salva o casaco de uma pessoa que está se afogando sem tirar a pessoa da água. Então, ao mesmo tempo que a compaixão de Arjuna é glorificada por Srila Prabhupada no significado do verso 28, depois, no verso 29, Prabhupada diz que a compaixão no plano material é desprezível e é um sinal de fraqueza de Arjuna, que ficou confuso pelo arranjo de Krishna nesse campo de batalha. Outro argumento de Arjuna é que ele estava considerando apenas sua satisfação pessoal. Ele não estava preocupado em entender o plano divino, entender o seu dever, mas simplesmente estava cogitando que se eu vencer, mas os meus membros familiares tiverem morrido, eu não vou desfrutar. Se eu perder, eu também não vou desfrutar. E de várias maneiras ele estava buscando ver as várias possibilidades e calculando quanto desfrute pessoal ele teria a partir do resultado da batalha. E vendo que, em todos os casos, a batalha prometia apenas miséria e iria de encontro ao seu desfrute pessoal, então Arjuna decide não lutar. Um argumento também apresentado por ele é de santidade e medo das reações pecaminosas. Arjuna, ele está querendo agir numa plataforma de santidade. Embora as escrituras permitam a pessoa se defender quando ela é atacada por alguém que ateia fogo na sua casa, por alguém que tenta envenená-la, por alguém que rouba suas terras, por alguém que desonra sua esposa e assim por diante, Arjuna não estava muito ávido por exercer essa legítima defesa e, embora as escrituras sancionem, num certo nível, essa atitude de lutar e se defender, Arjuna preferia agir na plataforma de santidade, perdoando e deixando tudo o que ele tinha direito para evitar a guerra. Porém, o que ele estava deixando de considerar era o plano divino e o seu dever como guerreiro e como devoto de Krishna. Arjuna estava considerando também as reações pecaminosas que ele achava que iria incorrer ao lutar nessa guerra. Krishna, porém, vai responder essas perguntas nos capítulos que seguem. Finalmente, no final do capítulo, Arjuna fala da destruição da tradição familiar. Ele considera que se os homens morrerem no campo de batalha, todas as esposas desses guerreiros estarão desprotegidas e mulheres desprotegidas, elas podem ser desencaminhadas, os seus filhos também não terão uma família para orientá-los e treiná-los dentro da tradição védica, e assim toda a sociedade iria se degradar, iria se autodestruir por falta de uma proteção. Então Arjuna considera esses pontos, com muita sobriedade e apresenta as suas objeções quanto à luta. E finalmente, no início do capítulo 5, ele diz: na verdade, eu nem sei o que seria melhor, lutar ou deixar de lutar.
vencer Duryodhana ou ser vencido por ele. E aí, completamente confuso, Arjuna finalmente se rende a Krishna e pede orientação. Então isso a gente vai ver no capítulo 2. Esse primeiro capítulo foi uma introdução. Essa situação já vinha do Mahabharata, esse é o ponto onde o Mahabharata culmina. E Krishna escolheu esse cenário do campo de batalha quando todos os leitores do Mahabharata estão ávidos por saber o desfecho. Quem vai vencer? Será que os perversos reis do lado de Duryodhana vão vencer os piedosos Pandavas? Não seria justo, porém, o lado de lá, o lado dos Kurus, é muito mais numeroso. O lado de Arjuna, de Dhritarashtra, de Yudhishthira, eles têm muito menos soldados. Mas eles têm Krishna do seu lado, então fica assim essa suspense no ar. Quem vai vencer? Quem vai vencer? E quando todos estão ávidos, então, para saber o resultado dessa batalha, o desfecho da luta, aí Krishna despeja nos ouvidos abertos de Arjuna e de todos os leitores a mensagem transcendental do Bhagavad Gita. Prabhupada escreve no significado, logo no primeiro verso desse capítulo, então como conclusão, ele diz assim: o Bhagavad Gita é a ciência teísta amplamente lida, resumida no Gita Mahatmya. Lá se diz que, com o auxílio de um devoto de Krishna, a pessoa deve ler o Bhagavad Gita muito minuciosamente e tentar entendê-lo sem interpretações onde há motivações pessoais. O exemplo da compreensão clara é apresentada no próprio Bhagavad Gita, através do modo como o ensinamento é entendido por Arjuna, que ouviu o Gita sendo falado diretamente pelo Senhor. Se alguém tiver a imensa fortuna de entender o Bhagavad Gita nessa linha de sucessão discipular, sem interpretação motivada, ele então suplantará todos os estudos da sabedoria védica e de todas as escrituras do mundo. Hare Krishna.